Bora, meu povo, para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês como eu saí de 21 anos de CLT e me tornei essa empreendedora de sucesso. Para quem não me conhece, eu sou a Lia Conceição, sou empreendedora há 5 anos e trago nesse canal tudo sobre mentalidade empreendedora, para que você possa se motivar, enfrentar os desafios e cada vez prosseguir na sua jornada empreendedora. Então, como eu falei ali para vocês, eu trabalhei durante 21 anos de CLT. E como eu entrei nessa jornada, né? Eu me questionando esse tempo atrás. Eu acho que o primeiro passo para mim, para eu empreender, foi a minha indignação. Eu sempre trabalhei em escritório. E chegou uma determinada época da minha vida que aquelas 8 horas dentro de um escritório começou a me incomodar. E eu acho que todo empreendedor, ele é isso, ele é inconformado, né? Ele começa a empreender porque ele está inconformado com alguma coisa. Ou ele está se inconformado com a vida que ele está levando, ou ele está inconformado com o dinheiro que ele está ganhando, e aí ele parte para novos desafios. E comigo não foi diferente. Eu ficava muito inconformada de ver o mundo passando lá fora e eu trancada numa sala na frente do computador, gerando dinheiro para outras pessoas. Eu acho que nem pela questão do dinheiro, mas eu acho assim, é, deixando de viver, né, e vivendo a vida de outras pessoas, no caso, a vida de uma empresa, porque aquelas horas que eu ficava ali trabalhando na frente do computador, sendo produtiva, eu estava vivendo a vida da empresa que eu trabalhava. E, gente, assim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, nada contra empresas, nada contra a CCLT, mas no meu caso existia uma inconformidade, existia uma indignação com aquilo, né? Então, eu acho que o primeiro passo que eu dei para essa jornada que eu tenho hoje, eu comecei a estudar. Então, eu pegava o meu horário de almoço e ia estudar sobre tudo que estava acontecendo aí na área do marketing, né? Que é a minha formação, porque eu não sei se eu já comentei aqui no canal, a minha formação é marketing. Me formei há 20 anos atrás naquele marketing tradicional lá, né? Como gestão e estratégia de marketing, que foi uma coisa que me ajudou muito durante essa minha caminhada empreendedora. Então, o marketing, ele estava aí, né? O marketing digital começou a bombar, mais ou menos há 5 anos atrás, foi onde eu descobri, né? Eu sei que já está há algum tempo, mas eu entrei nessa pegada do marketing digital. Então, como eu não tinha tempo, eu almoçava e tirava a hora do meu almoço para estudar. É, Seguir canal no YouTube, tudo que vinha sobre o marketing digital eu estudava. E assim, sem pretensão de empreender, mas me capacitando, né, para que se algo acontecesse, eu já estaria preparada. Porque é uma coisa que eu aprendi na vida. A gente tem que estar sempre preparado para as oportunidades, né? Porque às vezes a vida passa, você não se prepara e a oportunidade chega e ela entra por uma porta e sai pela janela. Então eu sempre tive essa preocupação de estar sempre estudando, me capacitando, seja de qualquer forma, né? Eu sempre acho que fui uma inconformada, nunca fui uma pessoa que está conformada, está satisfeita com aquilo. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos para quem quer empreender ou quem é empreendedor sabe mais ou menos como funciona. E aí, o que que aconteceu? Veio a pandemia. E como eu já comentei aqui no canal, meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio foi vender sopas e caldos no delivery, na época da pandemia.
Porque como eu tinha a capacidade, a habilidade de cozinhar bem, eu veio um insight, porque naquela minha jornada de estudo eu vi que muita gente estava abrindo deliveries, porque muitos restaurantes estavam fechados, e nisso me veio uma oportunidade, né? Porque o empreendedor, ele começa ou por necessidade ou por oportunidade. Naquela época, questão de necessidade, é, meu salário era um salário que estava dentro, enquadrado na CLT, mas a gente sempre quer ganhar um pouquinho. Também era um salário que eu pagava minhas contas e passava o resto do mês sem dinheiro. E então, meio que eu comecei a empreender pela oportunidade, mas sim também pela necessidade, que é a maioria dos casos. A maioria, existe uma pesquisa que diz que a maioria dos empreendedores começam pela necessidade de gerar mais uma renda. E aí eu comecei a produzir os meus caldos, né? Abri uma conta no delivery e comecei a vender. Comecei a vender. Só que assim, o que eu aprendi com meus estudos sobre gestão de negócios, né? Sobre empreendedorismo? Que o dinheiro que entra dentro da sua empresa, a maior parte é da sua empresa. E a gente só fica com uma pequena parte, que é muitos erros que as pessoas cometem, entendeu? As pessoas, eu vou vender bijuteria não, semijoias, vamos dizer assim. Então, você comprou aquela semijoia do seu fornecedor, então você tem que pagar, por exemplo, 30% seria a sua comissão. Você tem que pagar a maior parte que tu recebe para o teu fornecedor. E aí você tem que dividir aquele 30% em fazer o seu negócio crescer e também tirar uma rendinha para ti. Então, com esse meu conhecimento, com a minha, quando eu vi que o negócio estava dando certo, o que era a minha pretensão? Sair da CLT, porque eu estava inconformada com aquela situação. Então, eu mantive as minhas despesas com o salário que eu tinha, né? E o dinheiro que entrava das vendas das minhas sopas e dos meus caldos, eu comecei a fazer uma reserva pensando numa possibilidade de no futuro sair da CLT, entendeu? Nada muito a longo prazo. Eu pensei assim, olha, se eu conseguir grana para 6 meses, conseguir manter minhas despesas, nesses 6 meses muita coisa vai mudar também. Porque aquele foi meu primeiro negócio, então era a primeira coisa que eu tinha na minha mão. Gente, e assim, ó, só lembrando, tá? A minha situação na época não era das melhores, tá? Eu tava separada, morava de aluguel, então toda a despesa da casa era minha. E eu tinha um filho que ainda dependia financeiramente de mim. Então, foi assim, um desafio eu não mexer no dinheiro das minhas vendas dos meus caldos e das minhas sopas e não misturar com a minha despesa pessoal, né? Então, isso é um dos passos que se te faz tornar um empreendedor de sucesso, né? Enfim, nessa caminhada aí de sopas e caldos e deliveries e de me preparar para sair da CLT, se passaram um ano. E aí, quando eu decidi pedir as contas do meu trabalho. E é uma coisa, galera, bem importante que eu vejo muito assim, ó. Cara, a pessoa já tá cansada do trabalho, do teu trabalho na tua empresa, e eu vou largar tudo e vou empreender. Eu, particularmente, não aconselho, porque assim, ó, todo negócio que você começa novo, ele tem 80% de dar errado, sabe? Porque as pessoas, elas romantizam o empreendedorismo. Ai, vou abrir um negócio. Ele acha, vou abrir um negócio e vai dar certo. Ai, eu vou ganhar um monte de dinheiro. Ai, vai funcionar muito bem. Cara, 80% das chances desse negócio dar errado. Você tem 80% desse negócio errado. Então, você já tem que começar pensando
dessa forma. Então, eu me preparei, né? Não, eu já estava um ano nesse negócio. Eu falei assim, poxa, beleza, tá funcionando. Eu fiz uma reserva financeira para minhas despesas pessoais, para que eu não tudo que entrasse da minha empresa não fosse para minha despesa pessoal, né? E mais ou menos durante um ano, acredito que um ano e meio foi quando eu tomei realmente a decisão de sair da CLT. E quando eu comecei a se dedicar mais do meu negócio, das minhas sopas, dos meus caldos, do meu delivery, e também vendia para pequenos comércio, para pessoas, né, próximas, eu também me deparei com outras questões dentro do empreendedorismo. Eu precisei entender mais ainda da gestão financeira, calcular o custo, né, dos meus produtos, e também divulgar no Instagram, ver toda essa área de marketing, né, que a gente tem que divulgar no Instagram ou ou rede social, enfim. E aí, como eu já não tinha mais aquela 8 horas que me consumia da CLT, e outra coisa, galera, uma coisa que eu não posso deixar aqui de falar para vocês. Quando eu trabalhava de CLT e que eu fazia os meus caldos, cara, foi um período muito complicado, assim, porque eu saía do trabalho às 6, muitas vezes eu ia no supermercado comprar meus produtos, eu chegava em casa, ia produzir meus caldos para poder vender no outro dia. Muitas vezes eu fui dormir 3 horas da manhã, fui deitar 3 horas da manhã para acordar às 6 horas, fui dormir às 3 horas da manhã para acordar às 6 horas da manhã para poder ir trabalhar na empresa. Então, assim, não foi um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Foi um bom tempo eu tive que fazer isso. Na verdade, isso só foi aliviar quando eu saí da CLT e comecei realmente a trabalhar em casa. Então, assim, a gente não pode desistir. Foi difícil? Foi. Foi um período muito cansativo para mim, mas eu não desisti, porque eu tinha um objetivo. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria chegar onde eu estou hoje, trabalhando em casa, no conforto da minha casa, tendo tempo de dar assistência para minha família, tendo liberdade de tempo para fazer as coisas que eu quero fazer além do meu trabalho. Eu queria chegar na liberdade geográfica que eu tenho hoje, que eu posso sair, viajar, ir para qualquer lugar que meu negócio eu consigo continuar trabalhando, né? Os meus negócios vão estar tocando, da onde eu estiver eu consigo trabalhar nas minhas coisas. Então, naquela época eu sabia onde eu queria chegar. Então, tipo assim, foi árduo, foi difícil, foi cansativo, foi. Mas eu tomei a decisão de não desistir. Enfim, saí da CLT, comecei a empreender em casa. E aí me veio essa questão do marketing digital. Como eu já fui formada em gestão de marketing, que na época era o tradicional, não tinha nada a ver com o que é hoje, eu me aprofundei muito mais nisso, né? Então eu resolvi estudar sobre tráfego pago, sobre as ferramentas de marketing. Eu sou muito analítica, então eu estudei muito sobre estratégia de marketing, que foi uma das coisas que me alavancou no sucesso das coisas que eu tenho hoje, porque graças a Deus, eu tenho essa habilidade. Eu sou muito estratégica. Nada que eu faço não tem. Tudo que eu faço tem que ter um plano e um tempo de plano. Então, eu comecei um negócio novo, eu crio várias estratégias para que aquilo dê certo e quanto tempo eu vou administrar aquela estratégia e eu vou sempre analisando se aquela estratégia está dando certo durante o período que eu determinei, e aí eu vou, se não der certo, eu mudo a estratégia até que o troço dê certo, né? E daí foi aonde eu vim para o digital e estudei tudo sobre digital. Então, hoje eu vendo as minhas coisas online, hoje eu trabalho em casa, no conforto da minha casa.
ou aonde eu quiser, né? Que eu gosto bastante de viajar também. E aí, talvez você tenha perguntando, o que que é um empreendedor de sucesso para você, né? Confesso que eu ainda não cheguei no financeiro que eu gostaria de ter. É o meu próximo desafio. Eu tenho uma meta financeira e eu estou correndo atrás dessa meta financeira. Mas hoje, gente, eu já me considero uma empreendedora de sucesso. Porque empreender com sucesso não é só tu tá com a sua conta cheia de grana, sabe? Às vezes não é também tu só poder comprar tudo que você quer comprar, sabe? Ser um empreendedor de sucesso é você, primeiro, fazer o que você gosta. Então, você tem que buscar o sucesso que você quer. Então, quando eu comecei lá atrás com o caldo, o meu sucesso era esse que eu tenho hoje. E eu me sinto, sim, uma empreendedora de sucesso. Você sabe? É, eu não preciso passar um estresse de pegar um ônibus ou um trânsito para ir trabalhar, de ter que ter um horário para fazer as coisas. Então, o fato de eu estar em casa, de eu ganhar, não gosto muito de falar em ganhar. Eu acho que o dinheiro que eu consigo fazer hoje é mais do que eu fazia na CLT, né? Então, tipo, hoje eu faço em dinheiro mais do que por mais que não seja 5 anos atrás, mas analisando o salário hoje da minha área, hoje eu consigo ganhar um pouco mais do que eu fazia tendo que se dedicar 8 horas para uma empresa, né? Então, isso para mim é empreender com sucesso, sabe? Empreender com sucesso é eu poder viajar em qualquer momento, eu poder, de repente, ir na praia no dia de semana. Então, eu conquistei sim. Nessa minha jornada empreendedora, eu me sinto sim uma empreendedora de sucesso. Claro, não para por aí. A gente está sempre buscando novos desafios e eu tenho muitos desafios pela frente. Como vocês sabem, o meu canal começou agora, é um canal pequeno, então o meu desafio agora é pegar todo esse meu conhecimento de gestão de negócios, gestão de marketing, gestão estratégica, de empreendedorismo e trazer aqui para vocês no canal. E também motivação, para que vocês se motivem. Pô, começar é difícil mesmo, mas foca no teu objetivo lá na frente, né? O que que você quer? Então, de 5 anos atrás até hoje, com todos os desafios e as dificuldades, eu cheguei no que eu planejei há 5 anos atrás. Então, vamos se dizer, eu saí do meu plano A e cheguei no plano B. Beleza, mas eu não vou parar por aqui, né? Do meu plano A que eu cheguei de novo, eu tô correndo atrás do meu plano B. E o meu desafio agora, uma das coisas que para mim foi muito difícil, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, é gravar, aparecer. O meu Instagram, eu ainda não uso ele como profissional, mais pessoal. Então, são todos desafios do empreendedor, sabe? E, ao meu próximo desafio é isso, é poder aproveitar agora, né? Esse tempo que eu tenho, que os meus negócios já estão andando sozinhos, graças a Deus, sozinho entre aspas, né? Eu tenho que estar sempre ali, analisando, estrategiando, né? Mas eu tenho agora sim esse tempo, esse espaço para poder abrir meu canal no YouTube, poder conversar com vocês, para a gente trocar uma ideia sobre a jornada empreendedora, porque eu sei que é um caminho complicado. Mas quando você pega a manha do negócio, vale a pena. Então, assim, ó, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Dá um like, se inscreve no meu canal, porque ele está começando agora, estou precisando de bastante inscritos. E espero que esse vídeo tenha te motivado a alguma coisa. Se você se identificou com essa minha trajetória de empreender, sair da CLT, é claro que a gente não consegue colocar tudo aqui no vídeo, tudo que a gente passou, né? Não dá, o tempo não dá. Mas se você se identificou, né,
Deixa aqui no comentários. Se você também saiu da CLT e veio empreender e hoje empreende, e se você sente que você é uma empreendedora de sucesso pelo caminho que você percorreu até agora, deixa aqui no comentário também, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.